carnaval não cansa ninguém, ele apenas revela quem já estava exausto por dentro. E eu sei que essa frase pode soar desconfortável, mas ela carrega uma verdade simples e profunda. Nenhuma experiência externa tem o poder de te drenar ou te renovar sozinha. O que define como você sai de qualquer vivência é o estado interno com o qual você entra nela. Observe com atenção. Algumas pessoas atravessam o carnaval, ou qualquer outro evento intenso, e retornam mais leves, mais presentes, mais vivas. Outras voltam cansadas, vazias, confusas, como se algo tivesse sido sugado delas, e quase sempre tentam explicar isso com argumentos superficiais: idade, excesso, falta de preparo físico, ambiente, pessoas. Mas nada disso é a causa real. Não é sobre resistência física, não é sobre força de vontade, e definitivamente não é sobre o carnaval em si. É sobre o que você estava tentando encontrar lá fora que já existia, ou faltava, dentro de você. Quando alguém entra em uma experiência buscando preencher um vazio interno, qualquer estímulo intenso acaba amplificando esse vazio. Mas quando alguém entra inteiro, presente, alinhado consigo, a mesma experiência se torna apenas uma expressão do que já está vivo por dentro. A diferença não está no evento, está no estado. E isso não se aplica apenas ao carnaval. Aplica-se ao trabalho, aos relacionamentos, ao dinheiro, às viagens, às metas, à espiritualidade. Se você sente que está sempre correndo, sempre tentando, sempre buscando algo que parece escapar, talvez o problema não seja falta de esforço, talvez seja estar buscando no lugar errado. Eu convido você a ser honesto consigo agora. Quantas vezes você acreditou que uma experiência externa iria te salvar do cansaço interno? Quantas vezes você tentou se soltar, se distrair, se motivar, apenas para voltar sentindo que algo continuava fora do lugar? Antes de seguirmos mais fundo, eu te faço um convite simples, mas poderoso. Se este tema já toca algo em você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a sua resposta para esta pergunta. Não para mim, mas para você mesmo. Você sente que anda buscando fora algo que deveria estar construindo dentro? Responder a isso já é um primeiro movimento de consciência. E a partir daqui, eu vou te mostrar por que algumas pessoas saem renovadas de experiências intensas, enquanto outras saem drenadas, e como isso revela exatamente a frequência a partir da qual você está vivendo a sua vida. O que a maioria das pessoas não percebe é que eventos intensos não criam absolutamente nada dentro de você. Eles apenas revelam, funcionam como um espelho amplificado, retirando filtros, distrações e máscaras que normalmente sustentam o seu dia a dia. O carnaval, assim como qualquer experiência coletiva de alta intensidade, não injeta emoções, estados ou desejos. Ele expõe aquilo que já estava presente, ainda que escondido. Quando você entra em um ambiente assim, tudo o que está reprimido ganha volume. Tudo o que está desalinhado fica mais evidente. E tudo o que está integrado se expressa com mais naturalidade. Por isso, pessoas diferentes atravessam a mesma experiência e saem com sensações completamente opostas. Não porque viveram carnavais diferentes, mas porque carregavam estados internos diferentes antes mesmo de chegar lá. Se alguém sai sentindo liberdade, não foi o carnaval que criou essa sensação. Havia liberdade contida, energia represada, aspectos do ser pedindo espaço para existir. O ambiente apenas ofereceu permissão externa para algo que já buscava expressão. Da mesma forma, se alguém sai sentindo culpa, desconforto ou vergonha, isso não nasceu ali. Já existia um julgamento interno, uma divisão silenciosa entre o que se deseja e o que se permite viver. E quando alguém sai sentindo vazio, essa é talvez a revelação mais desconfortável de todas. Porque o vazio não surge da ausência de estímulo. Ele surge da tentativa constante de preencher, fora, algo que só pode ser construído dentro. Nenhuma música, nenhuma multidão,
Nenhuma experiência intensa tem a função de completar aquilo que você ainda não se autorizou a integrar em si mesmo. Perceba como é fácil transferir a responsabilidade para o cenário. Dizer que o ambiente foi demais, que as pessoas drenaram, que a energia estava pesada. Mas isso é apenas uma forma sofisticada de evitar olhar para o próprio estado interno. O cenário apenas reflete. Ele não decide. Ele não escolhe por você. Quando você entende isso, algo importante acontece. Você para de culpar eventos, pessoas e situações e começa a observar a única variável que realmente importa: a frequência a partir da qual você está vivendo. Porque não é o que acontece fora que define a sua experiência. É o estado que você sustenta enquanto vive aquilo que acontece. E enquanto esse estado não muda, os cenários apenas se repetem, com nomes, lugares e personagens diferentes, mas com a mesma sensação no final. É aqui que começa a verdadeira consciência. Não quando você tenta controlar o mundo externo, mas quando assume que toda experiência é um reflexo direto do lugar interno a partir do qual você está vivendo. Existe um momento em que essa revelação começa a doer, porque quando o espelho fica mais nítido, ele expõe algo que muitos evitam enxergar: a distância entre quem você aparenta ser e quem você realmente é, entre o que você deseja viver e o que você se autoriza a sentir, entre a vida que você mostra e a vida que você sustenta por dentro. Essa distância gera tensão, e tensão constante gera cansaço, mesmo quando você acredita estar descansando. Muitas pessoas confundem esse desconforto com fraqueza, quando na verdade ele é um sinal de lucidez emergindo. Dói porque revela incoerência. Dói porque mostra que existe uma parte sua pedindo integração e sendo ignorada. Dói porque desmonta a narrativa de que está tudo bem, quando no fundo, algo está sendo constantemente adiado. A nitidez não machuca. O que machuca é resistir ao que ela mostra. Observe como você lida com isso. Quando a vida te mostra esse desalinhamento, você tenta corrigir rapidamente, ocupar-se, distrair-se, justificar-se. Você acelera. Você se enche de tarefas, de estímulos, de compromissos, não para viver mais, mas para não sentir. E quanto mais você evita sentir, mais o corpo e a mente encontram formas de chamar sua atenção. Esse é o ponto em que muitos entram em conflito com eles mesmos. Tentam se tornar mais produtivos quando o que precisam é ser mais presentes. Tentam se tornar mais positivos quando o que precisam é ser mais honestos. Tentam se controlar quando o que precisam é se escutar. E essa tentativa constante de se ajustar por fora, ignorando o que acontece por dentro, cria um desgaste silencioso que se acumula ao longo do tempo. Eu observo isso repetidamente. Pessoas que funcionam bem, que cumprem expectativas, que fazem o que deve ser feito, mas que se sentem estranhamente desconectadas de si mesmas. Elas não estão quebradas, elas estão divididas. Uma parte vive no automático, sustentando a imagem, enquanto outra parte espera em silêncio por reconhecimento. A dor da nitidez surge exatamente aí. Quando você começa a perceber que não está cansado da vida, mas de viver em desacordo com o que sente. Não está exausto de fazer coisas, mas de sustentar versões de si que não correspondem mais à sua verdade interna. E enquanto essa divisão permanece, nenhuma experiência externa consegue trazer alívio duradouro, porque o que pede atenção não está fora, está dentro, aguardando que você pare de fugir e comece, finalmente, a se encontrar. Existe uma crença silenciosa que sustenta grande parte desse desgaste interno. A ideia de que você precisa se consertar, de que algo em você está errado e precisa ser corrigido com mais disciplina, mais controle, mais esforço. A partir dessa crença, muitas pessoas entram em um ciclo interminável de autoaperfeiçoamento forçado. Tentam ser mais produtivas quando estão exaustas. Tentam ser gratas quando estão em raiva. Tentam ser leves quando estão em conflito. E chamam isso de evolução.
Mas isso não é evolução, isso é repressão sofisticada. Quando você força um estado que não corresponde ao que sente, você não se alinha, você se divide ainda mais. Existe uma diferença fundamental entre maturidade emocional e performance emocional. Performance é sorrir quando está em guerra por dentro. É repetir frases positivas enquanto o corpo está tenso. É cumprir rituais esperando que eles compensem uma ausência de honestidade interna. Maturidade é reconhecer o que está vivo em você sem tentar apagar, disfarçar ou corrigir imediatamente. O problema nunca foi sentir raiva, cansaço, frustração ou vazio. O problema é tentar funcionar como se essas emoções não existissem. Quando você se obriga a ser algo que não sente, cria um atrito interno constante. Esse atrito consome energia, e quanto mais você tenta se controlar, mais cansado fica. Não porque está falhando, mas porque está lutando contra si mesmo. Observe como a cultura valoriza controle. Controle emocional, controle do tempo, controle da mente, controle da imagem. Pouco se fala sobre coerência. Pouco se ensina a escutar o próprio estado antes de agir. Assim, muitas pessoas acreditam que estão avançando quando, na verdade, apenas aprenderam a se silenciar melhor. Aprenderam a ignorar sinais internos em nome de uma ideia de funcionamento aceitável. Eu digo isso de forma clara. O problema não é você. O problema é tentar viver de um jeito que não corresponde ao que você realmente sente. É tentar encaixar sua energia em moldes que não respeitam sua verdade interna. Nenhuma quantidade de disciplina resolve isso. Nenhuma técnica substitui alinhamento. E enquanto você continuar tentando se ajustar por fora sem reconhecer o que acontece por dentro, o cansaço não vai desaparecer. Ele apenas muda de forma. O caminho começa quando você para de se perguntar como deveria se sentir e começa a observar como realmente se sente. Não para se afundar nisso, mas para parar de se trair. Porque toda vez que você nega o que sente, perde energia. E toda vez que reconhece, algo em você começa a se reorganizar. Muitos acreditam que, se fizerem mais, tudo vai se resolver. Trabalhar mais horas, se esforçar mais, acordar mais cedo, insistir mais um pouco. Existe quase uma fé cega no esforço como solução universal. No entanto, quando o esforço nasce de um estado desalinhado, ele não constrói, ele desgasta. Não importa o quanto você se mova se está caminhando contra si mesmo. Há pessoas que trabalham incansavelmente e ainda assim sentem que nada avança. Outras seguem disciplinadas, fazem tudo certo, mas carregam uma sensação constante de estagnação. Isso acontece porque esforço, por si só, não cria fluxo. Esforço sem alinhamento apenas intensifica o conflito interno. É como tentar acelerar um veículo com o freio puxado. O barulho aumenta, o consumo cresce, mas o deslocamento é mínimo. O corpo percebe isso antes da mente. A mente é habilidosa em justificar, racionalizar, normalizar. O corpo não. Quando você vive em desacordo com o que sente, ele responde. O cansaço crônico surge como um aviso. A ansiedade aparece como um sinal de incoerência. A tensão constante indica que algo está sendo sustentado à força. Esses não são inimigos a serem combatidos, são mensagens a serem escutadas. Não é falta de energia, é vazamento de energia. Toda vez que você diz sim quando queria dizer não, algo se perde. Toda vez que insiste em manter uma rotina que não respeita seu estado interno, algo se fragmenta. Aos poucos, o esforço deixa de ser expressão e se torna resistência. E resistência consome muito mais do que ação consciente. Perceba como isso se manifesta no dia a dia. Você acorda já cansado, descansa, mas não se sente renovado. Conquista algo, mas não sente satisfação. Nada disso acontece por acaso. É o reflexo direto de uma vida construída a partir de obrigações internas não questionadas. Você não está falhando por não conseguir sustentar esse ritmo.
está apenas reagindo a uma forma de viver que não está em coerência com você. Quando o alinhamento existe, o esforço muda de natureza. Ele deixa de ser pesado. Não porque tudo fica fácil, mas porque passa a fazer sentido. A ação flui a partir de um estado integrado, e não de uma tentativa constante de compensar algo. Enquanto isso não acontece, qualquer tentativa de avançar será acompanhada por desgaste. Não porque você não é capaz, mas porque está usando força onde deveria haver coerência. Quando você observa com mais profundidade, começa a perceber que não é o esforço que molda a realidade, mas o estado a partir do qual esse esforço acontece. A realidade não responde ao que você diz que quer, nem ao quanto você se movimenta. Ela responde à frequência que você sustenta de forma consistente. E frequência não é uma ideia abstrata, é o conjunto de pensamentos, emoções e ações que você mantém alinhados ao longo do tempo. Veja como isso se manifesta em áreas concretas da vida. Há pessoas que trabalham pouco e prosperam com fluidez, enquanto outras trabalham muito e vivem em constante aperto. Isso não é sorte, privilégio ou injustiça do universo. É coerência interna. Quando existe conflito com aquilo que se deseja, o resultado nunca se sustenta. Quando existe alinhamento, a realidade se reorganiza naturalmente ao redor desse estado. Pensar positivo não muda a frequência. Repetir afirmações não muda a frequência. O que muda a frequência é a congruência entre o que você sente, o que você acredita e a forma como age. Se você afirma abundância, mas sustenta medo, culpa ou sacrifício como verdade emocional, é isso que continuará sendo refletido. Não porque a realidade seja cruel, mas porque ela é precisa. Mudar de frequência não é forçar um novo estado, é abandonar os estados que não correspondem mais à sua verdade. É parar de sustentar narrativas internas que já não fazem sentido. É reconhecer onde você está em guerra consigo mesmo e escolher, conscientemente, sair desse conflito. A mudança acontece quando você deixa de enviar sinais contraditórios para a própria vida. Esse é um ponto de virada, porque quando você assume responsabilidade pelo estado que sustenta, deixa de esperar que o mundo mude primeiro. Você compreende que o ajuste começa dentro e, a partir daí, o externo responde. Não como mágica, mas como consequência. Se isso faz sentido para você e você sente que é hora de mudar o estado a partir do qual está vivendo, eu te convido a ancorar essa escolha agora. Escreva nos comentários: eu escolho uma nova frequência. Não como promessa, mas como posicionamento interno. Esse simples ato já indica que algo começou a se reorganizar. Existe uma confusão comum entre desejar e sustentar. Desejar é fácil. Qualquer pessoa deseja mudança, abundância, leveza, liberdade. O desejo nasce rapidamente e desaparece com a mesma velocidade quando não encontra estrutura interna para se manter. Sustentar, por outro lado, exige presença contínua. Sustentar é viver no cotidiano a partir do estado que você diz querer alcançar, mesmo quando as circunstâncias ainda não refletem isso. Sustentar não é fingir que já chegou, não é visualizar para escapar do presente. É agir, sentir e escolher a partir de uma coerência interna que não depende de validação externa. É permitir que o corpo, a mente e as decisões conversem entre si. Quando isso não acontece, o desejo vira frustração. Você quer algo, mas age de outra forma. Afirma uma coisa, mas sente outra. E essa divisão interna enfraquece qualquer processo de mudança. A transformação real não acontece em grandes gestos isolados. Ela acontece em microescolhas diárias, quase invisíveis, na forma como você fala consigo ao acordar, na maneira como responde ao próprio cansaço, no limite que você coloca ou não coloca, quando algo não faz sentido. Cada uma dessas escolhas reforça um estado interno. Com o tempo, esse estado se torna o seu normal. Muitos esperam se sentir prontos para mudar,
Esperam segurança, clareza total, garantia. Mas clareza surge no movimento consciente, não antes dele. Sustentar um novo estado é escolher diferente mesmo quando o antigo ainda tenta se impor. Não por luta, mas por lucidez. Você começa a perceber que algumas atitudes não combinam mais com quem você está se tornando, e naturalmente deixa de repeti-las. Quando o desejo é verdadeiro, ele pede coerência. Pede que você encarne aquilo que diz querer viver. Não como esforço, mas como alinhamento. Sustentar é permanecer fiel ao próprio estado, mesmo quando ninguém está olhando. É aí que a mudança deixa de ser tentativa e começa a se tornar realidade. Porque a vida responde não ao que você quer, mas ao que você sustenta. O vazio que muitas pessoas sentem não vem da falta de experiências, de oportunidades ou de estímulos. Ele nasce da ausência de presença. Você pode estar cercado de pessoas, em movimento constante, realizando atividades, viajando, produzindo, e ainda assim sentir um espaço interno que nada parece preencher. Isso acontece porque presença não é estar ocupado. Presença é estar habitando o próprio corpo enquanto a vida acontece. Quando você não está presente, tudo vira tentativa de compensação. O prazer vira anestesia. A distração vira refúgio. O excesso vira fuga. Nada disso resolve, apenas adia. E quanto mais você tenta preencher esse vazio com estímulos externos, mais ele se aprofunda, porque o que está faltando não é algo para adicionar, é algo para retornar. Você não precisa de mais experiências, precisa de mais você em cada experiência. Estar presente significa sentir o que está vivo agora, sem tentar corrigir imediatamente. Significa perceber o corpo, a respiração, o estado emocional, sem transformar isso em um problema a ser resolvido. Muitas pessoas evitam esse contato porque acreditam que, se pararem, algo desconfortável vai emergir. E de fato, pode emergir. Mas o desconforto não é o inimigo. Ele é a porta. Quando você permite sentir sem reagir, algo se reorganiza. A mente desacelera. O corpo relaxa. A necessidade constante de buscar fora perde força. A presença começa a preencher o espaço que antes parecia vazio. Não porque a vida mudou, mas porque você voltou para ela. Voltar para si é o movimento mais simples e, ao mesmo tempo, o mais evitado. Nenhuma experiência externa tem a função de te completar. Ela pode enriquecer, ampliar, expressar, mas nunca substituir a presença. Quando você está aqui, inteiro, qualquer vivência se torna suficiente. Quando você não está, nenhuma vivência basta. Essa é a diferença fundamental entre quem atravessa experiências e se sente nutrido, e quem atravessa as mesmas experiências e se sente drenado. O retorno à presença não exige técnicas complexas nem isolamento do mundo. Exige pausa, exige honestidade, exige disposição para estar com o que é, antes de buscar o que poderia ser. É nesse retorno que o vazio começa a se dissolver, não porque foi preenchido, mas porque deixou de ser evitado. Existe uma ideia equivocada de que mudar de vida exige eliminar partes de si, cortar emoções, apagar traços, corrigir falhas, substituir quem você é por uma versão idealizada. Mas esse caminho apenas aprofunda a divisão interna. A verdadeira transformação não acontece pela exclusão, acontece pela integração. Nada em você precisa ser eliminado. Tudo precisa ser compreendido, acolhido e reorganizado. Raiva não é um defeito, é informação. Medo não é fraqueza, é sinalização. Tristeza não é falha, é processamento. Cada emoção que surge carrega uma mensagem sobre algo que precisa de atenção. Quando você tenta se livrar delas rapidamente, perde acesso a essa informação. Quando tenta ser alguém que não sente, se afasta da própria inteligência interna. Integrar não significa agir impulsivamente a partir dessas emoções. Significa reconhecê-las sem julgamento, permitir que existam, entender o que estão tentando proteger ou sinalizar. A raiva, quando escutada,
aponta limites. O medo, quando ouvido, mostra onde há apego ou insegurança. A tristeza, quando acolhida, permite atravessar perdas e reorganizar prioridades. Nada disso te enfraquece. Pelo contrário, devolve potência. Enquanto você luta contra partes de si, gasta energia tentando manter uma imagem. Quando começa a integrar, essa energia se libera. O corpo relaxa, a mente clareia. A sensação de estar constantemente se defendendo da própria experiência diminui. E nesse espaço, algo novo se torna possível. Não porque você se tornou perfeito, mas porque parou de se fragmentar. A integração também dissolve a necessidade de fuga. Quando você permite sentir o que está vivo, não precisa escapar disso em excesso de trabalho, prazer ou distração. A vida deixa de ser algo a suportar e passa a ser algo a atravessar conscientemente. Cada parte sua encontra um lugar legítimo dentro do todo que você é. Você não está aqui para se consertar. Está aqui para se reconhecer. Quando essa compreensão se estabelece, algo essencial muda. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a caminhar em conjunto com a própria experiência. É nesse ponto que a coerência começa a se formar de dentro para fora. E quando há coerência, o fluxo surge naturalmente. Não como recompensa, mas como consequência de ter parado de se dividir. Quando você observa tudo isso em conjunto, percebe que a diferença entre controle e coerência é o que define a qualidade da sua experiência de vida. Controle é tentar forçar a realidade a obedecer às suas expectativas internas não resolvidas. Coerência é alinhar o que você pensa, sente e faz a partir de um mesmo estado. O controle gera tensão, esforço constante e desgaste. A coerência gera fluxo, não porque elimina desafios, mas porque elimina a guerra interna. Sempre que você tenta controlar demais, algo em você se contrai. O corpo endurece, a mente acelera, a vida começa a parecer pesada. Já a coerência cria um movimento diferente. Você age com mais clareza, escolhe com mais precisão, reage menos e responde mais. A realidade não precisa ser empurrada quando você para de enviar sinais contraditórios. Ela responde naturalmente ao estado que você sustenta. É por isso que experiências como o carnaval apenas revelam o que já está ativo. Se você sai leve, é porque havia coerência antes de chegar. Se sai esgotado, é porque havia conflito sendo sustentado há muito tempo. Nenhuma mudança externa resolve isso. Você pode trocar de ambiente, de rotina, de pessoas, de objetivos. Se o estado interno permanecer o mesmo, o padrão se repete. A vida muda de cenário, mas a sensação final é idêntica. A verdadeira mudança começa quando você decide parar de se trair. Quando escolhe escutar o corpo em vez de ignorá-lo. Quando honra o que sente em vez de forçar estados artificiais. Quando integra em vez de eliminar. Esse movimento não é grandioso nem dramático. Ele é silencioso, diário e profundamente transformador. Aos poucos, o novo estado deixa de ser exceção e se torna base. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários o que mais tocou em você hoje. Esse simples gesto ajuda a sustentar esse tipo de conteúdo e, ao mesmo tempo, reforça o seu próprio posicionamento consciente. Lembre-se, você não muda de vida mudando cenários. Você muda de vida mudando o estado a partir do qual vive todos os cenários. E quando esse estado se torna coerente, a realidade responde. Este conteúdo foi desenvolvido com curadoria humana e com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial utilizadas como apoio criativo e organizacional.